A gente acredita muito que o nicho, ele protege. Então, ele faz com que tu cresça mais rápido, querendo ou não, porque tu vira cada vez mais especialista naquele determinado assunto, né? Então, o nicho, ele pode sim ser uma boa opção. Só pra explicar pra galera, né? Por que a gente entende que, tipo, o nicho protege, né? Ele facilita esse crescimento. Porque, por exemplo, se eu tiver um produto pra vender todos os dias, eu vou ficar muito melhor em quebrar as objeções que surgem desse produto, eu vou ficar muito melhor em explicar o produto, em deixar a minha explicação cada vez mais sexy, e vou ficar muito melhor em entregar esse produto depois, porque eu entrego uma coisa só, né? Não, e também tu conhece muito bem o assunto daquele cliente, Sim, né? sim. Então, vamos supor que eu sou nichado para atender escritórios de advocacia. Por mais que cada escritório tenha a sua expertise, eu já sei como funciona os advogados entre si. Já sei que cuidados que eu tenho que ter na hora de fazer uma publicação para um advogado. Por exemplo, a gente tem uma amiga nossa, um casal de amigos que tem agência e eles têm vários clientes da área médica. E para eles, a questão que para nós é muito essencial de fazer reunião mensal não é uma realidade. Por quê? Porque médico não tem tempo. Os clientes médicos deles nunca respondem horário comercial, por exemplo. Então, é toda uma dinâmica diferente que eles têm que ter com esse tipo de cliente e que se tu tem um nicho específico, tu vai aprendendo e vai te moldando também com base nisso, né? Exato. E aí, talvez nos 10 primeiros clientes, tu não vai estar preparado para isso. Mas depois de atender 10, tu vai saber. Esse cliente não pode fazer reunião mensal, então nem adianta eu vender na reunião para ele uma reunião mensal, porque ele não vai ver valor nisso. E talvez ele vai entender que uma reunião mensal é essencial e vai pensar que não pode fechar contigo porque ele não tem esse tempo. Sim. Então, uma coisa que é pra ser boa, às vezes espanta o cliente errado, né? Então, por esses pontos, né, a gente entende que sim, o nicho te ajuda a crescer mais rápido, ele te protege, ele é um facilitador, mas eu também acredito que não é uma regra. Eu acho que não tem certo e errado nessa questão. Acho que não necessariamente para uma agência crescer, ela precisa ser nichada. O nosso exemplo, a gente não é nichado. Exato. Né? A gente não é nichado e nunca nichou. Então eu acho que a resposta depende. Né? Depende de qual que é a tua expertise e de qual que é as qualidades que tu tem na hora de produzir aquele conteúdo, o quanto que tu conhece ou não conhece uma determinada área. E aí, se tu entender que, putz, eu acho que eu tenho um conhecimento muito bom sobre determinado assunto, acho que daqui a pouco vale a pena tentar nichar. Ou, um insight legal também é nichar só a prospecção. Então, ao invés de eu nichar a agência, a gente só pega cliente do ramo do direito, eu vou nichar minha prospecção. Então, eu só vou prospectar clientes do direito. Se chegarem clientes de outros nichos para mim, eu pego. Mas a minha prospecção é toda voltada para ir atrás dos clientes do direito. Então, todos os meus anúncios são para captar leads de advogados. Daqui a pouco o meu outbound, daqui a pouco eu tenho um vendedor que vai atrás do lead, né? Prospecta friamente esses contatos, sempre atrás de advogados. Então, esse é um insight legal também. Daqui a pouco eu não começo nichando a agência, mas nicho a prospecção, né? Perfeito. E o que eu diria, assim, se tu tá na dúvida, né? Voltando ao tópico do como começar uma agência em 2025, como abrir uma agência, começa atendendo de tudo um pouco. Sim. Porque tu vai te descobrindo, que nem eu falei antes, no início a gente tinha a ideia de... eu tinha, né? Acho que naquela época a gente nem era sócio ainda. Talvez um dia nichadão pra área da moda. E hoje, depois de atender muitos clientes na área da moda, eu sei que não é isso que a gente quer. A gente gosta de atender clientes da área da moda. É uma coisa que eu particularmente gosto muito. Mas é um tipo de cliente muito diferente de um advogado, por exemplo. E é um cliente que exige uma demanda muito maior e que precisa que tenha um orçamento maior também, para que isso se pague no longo prazo, né? E nem sempre a gente tem acesso a esse tipo de cliente. Então, é uma coisa que hoje não é mais um desejo da nossa parte. Mas o exemplo que a gente deu dos advogados é um tipo de cliente que a gente atende bastante na agência, que a gente gosta de atender, que a gente se dá muito bem, que a gente consegue trazer resultado e que talvez seja uma possibilidade de nichar a prospecção, né? Então, ou talvez não nichar a prospecção, mas daqui a pouco criar um processo comercial específico para advogados ou criar um produto interno aqui só para advogados, é uma possibilidade. Mas por isso que eu acho que o mais importante é começar atendendo de tudo um pouco, porque daí tu vai te conhecendo. Tu vai entendendo aquilo que tu tem mais habilidade em atender, aquilo que tu gosta mais também. A gente tem aqui muito bem definido o nosso perfil de cliente ideal, né? E também tem aquele tipo de cliente que a gente não quer atender,
por N razões, seja porque já deu errado no passado, ou porque a gente entende que não tem expertise suficiente, ou não só não suficiente, mas não tem expertise para atender aquele tipo de cliente, ou uma demanda de agência que tem uma coisa um pouco mais processual, assim, às vezes não atende determinado nicho. Então, a gente tenta os clientes que a gente ama e os clientes que a gente evita ao máximo atender, mas a gente não é uma agência nichada hoje por opção, né? Eu acho que também começar nichado já desde o início talvez seja um erro, porque às vezes, por exemplo, eu tenho um conhecimento muito bom na área do direito, daí eu vou criar uma agência só para advogados, mas daí tu começa e tu vê que tu não curte criar aquele conteúdo, não é aquilo que tu gosta de fazer, por mais que tu tenha muito conhecimento, talvez tu é formado em direito, né? E aí agora eu quero ir pro marketing, daí eu vou usar essas duas expertises que eu tenho. Tá, pode ser que funcione, pode ser que dê certo, mas pode ser que não funcione também. Então eu concordo contigo que acho que o ideal é começar atendendo todo mundo para eu pegar experiência e pegar o máximo de clientes o mais rápido possível e fazer de tudo um pouco para eu me descobrir, digamos assim, como negócio, como empresa, para aí depois, com o tempo, ir entendendo o que eu consigo dar resultado, o que eu gosto de fazer. Tá, eu gosto de fazer isso, mas eu dou resultado pra isso? Tá, consigo. Então, daqui a pouco eu tenho um equilíbrio legal aqui. Gosto de fazer, consigo dar um resultado legal. Tá, vamos começar nichando a prospecção. Tá, depois a gente toma esse passo, então, de nichar a agência. E a gente vai fazendo isso aos poucos. E não uma coisa assim, já começa desde o início.